Se você cresceu assistindo aos desenhos que passavam na TV aberta, em canais como SBT, Globo e, é claro, a TV Cultura, com certeza guarda boas memórias dessa época. Mas preciso confessar, a TV Cultura sempre teve um lugar especial no meu coração. Desenhos como Cyber Chase, Os Camundongos Aventureiros, Timothy Vai à Escola e programas inesquecíveis como Castelo rá tim e Mundo da Lua eram o que eu mais amava. A diversidade de conteúdos era incrível, e eu tinha uma paixão especial pelos programas mais estranhos. Eram criativos, únicos e, às vezes, até bizarros. Justamente por isso eu não conseguia tirar os olhos da tela. Mas vez ou outra a TV Cultura ultrapassava o limite da estranheza e nos presenteava com algo verdadeiramente peculiar. Alguns programas chegavam a ser assustadores, e é exatamente sobre isso que quero falar hoje. Prepare-se para relembrar ou descobrir algumas dessas produções que marcaram a infância de muitos. Os Amigos de Miss Spider é um desenho norte-americano produzido pela Nickelodeon, originalmente transmitido pela Discovery Kids aqui no Brasil, exibido também no Cartoon Network e, claro, TV Cultura. Ambientada em um vibrante jardim cheio de vida, a história segue Miss Spider, uma gentil e carinhosa aranha, e seus filhos insetos, enquanto aprendem lições sobre amizade, aceitação e trabalho em equipe. Algumas das histórias abordavam temas profundos, como pertencimento e superação de medos. Os personagens frequentemente enfrentavam dilemas existenciais, ou desafios essenciais para o crescimento individual de cada um. Em relação aos personagens, todos são extremamente icônicos, cada um com características bem marcantes. Um dos meus favoritos era o Pipoca, talvez porque ele fosse meio biruta e explosivo. O visual dos personagens, embora simples, funcionava muito bem e criava uma harmonia geral. Bem, com algumas exceções, e aí que entra o lado peculiar do desenho. Enquanto a maioria dos personagens compartilhava traços comuns, como corpos e rostos arredondados ou a forma de insetos, havia algumas figuras que destoavam completamente. Spindella, Mandak e, claro, o Aracnídeo tinham corpos que se assemelhavam ao de aranhas, mas seus rostos possuíam traços humanos, o que criava um contraste intrigante e, de certa forma, perturbador. O Aracnídeo, em especial, era o mais peculiar entre eles. Sempre mal-humorado, ele adorava semear a desordem e às vezes manipular as crianças. Sua casa era igualmente estranha, decorada com duas máscaras bizarras na entrada. Não sei exatamente porquê, mas aquele ser pálido com um rosto andrógeno, de batom vermelho e ligeiramente humano sempre me causava um desconforto inexplicável. Dango Balango é um daqueles programas infantis que conseguem ser mágicos e genuínos ao mesmo tempo. Ele se destaca pela presença de personagens únicos, trazidos à vida pelos bonecos do icônico grupo Giramundo. O programa trazia três personagens principais, Judoka, Druvos e Drusilla, que a cada episódio participavam de alguma aventura diferente. Junto a isso, as crianças também participavam dos episódios, trazendo uma proximidade maior entre o público e a ficção. De forma muito criativa, o programa narrava histórias engraçadas, curiosas e até assustadoras, mesmo quando elas não tinham a intenção de ser. Acredito que muito disso seja por conta de seu visual psicodélico e sombrio. Talvez a limitação de expressão e movimento das marionetes causasse algum certo desconforto, ainda mais se você tivesse pupafobia, uma derivação da automatonofobia, que é o medo irracional de figuras humanoides não vivas, sejam elas bonecos, estátuas, marionetes, etc. O design dos personagens, embora fossem psicodélicos, eram muito criativos e bonitos, tirando um personagem específico. O Kappa. Esse personagem poderia entrar facilmente em qualquer conto de terror ou de dark fantasy,
Seu design lembra muito a famosa representação da morte, possuindo obviamente uma capa, com mãos magras como de um esqueleto. O mesmo esconde sua face entre as sombras de seu capuz. Ele é basicamente o vilão da série, a personificação do mal. Ele era tão bizarro que no episódio O Fantasma da Tia Cocota, ele planeja envenenar os personagens e mandar eles para o Beleléu. Porém, entre tantos episódios bizarros e assustadores, o que mais se destaca nesse aspecto é o episódio Passeio, no qual é narrada a história de Maria Angula, uma jovem invejosa e preguiçosa que, para agradar o marido, sempre seguia as dicas de uma vizinha sobre como preparar certos pratos. Até que um dia, a sua vizinha se cansou e sugeriu que Maria utilizasse os órgãos de um defunto para preparar um ensopado especial para seu marido. Apesar do sucesso do prato, naquela noite, Maria começou a ser atormentada por uma voz fantasmagórica, exigindo que ela devolvesse os seus órgãos. O corpo do defunto profanado apareceu, com sua barriga vazia e, em vingança, arrancou o coração de Maria. Sim, canibalismo num programa infantil passando às 2 horas da tarde. Mas o que realmente causou os maiores traumas foi a música de abertura. Ela é uma mistura absurda de sons estranhos e uma letra igualmente bizarra. A canção descreve um ser com pescoço de cabra, bunda de calango, focinho de fada, rosto de monstrengo, cara de minhoca e mãos de pernilongo. Não faço ideia de que espécie de criatura seja essa, mas tento imaginar. Catalendas é um programa produzido pela TV Cultura do Pará, que marcou gerações com seu formato único e criativo. Assim como Dango Balango, Catalendas é apresentado como uma peça de teatro com bonecos, onde cada episódio nos transporta para histórias do imaginário popular da Amazônia brasileira e de outras culturas. A trama gira em torno de Dona Preguiça, uma simpática narradora que compartilha com um preguinho, um curioso filhote de macaco prego, lendas e contos encontrados em seu livro de histórias. Cada narrativa carrega reflexões sobre escolhas, vida e o impacto das nossas ações. O visual de Catalendas é encantador em sua simplicidade. Apesar das limitações naturais dos bonecos, eles se encaixam perfeitamente na atmosfera do programa, prendendo o espectador com seu charme artesanal e o poder das histórias. Mas o que realmente distingue Catalendas é sua capacidade de provocar diferentes emoções, da curiosidade ao medo. Muitas histórias são acessíveis e envolventes para o público infantil, mas outras possuem um tom surpreendentemente sombrio, sendo capazes de arrepiar até mesmo os adultos desavisados. Os episódios frequentemente mergulham em um clima denso e surreal, criando momentos de tensão que ficam na memória. Um exemplo clássico é o episódio Mapinguari, inspirado nas lendas amazônicas sobre uma criatura gigantesca, parecida com um macaco, com um corpo coberto de pelos, um único olho e uma boca que se estende do peito até a barriga. Sua atmosfera sombria e visual perturbador da criatura fizeram deste episódio um dos mais marcantes. Outro destaque é a morte de Matinta, que narra a história de dois garotos que, movidos pela curiosidade, vão ao velório de uma mulher que dizem ser Matinta. Quando o relógio marca meia-noite, o que parecia apenas uma lenda se transforma em uma experiência aterrorizante. A mulher desperta do caixão, fazendo os meninos fugirem desesperados pelas ruas. Com histórias fascinantes, Catalendas é muito mais do que um programa infantil. É verdadeiramente uma janela para o rico e por vezes assustador folclore brasileiro. Quero dedicar um espaço especial para relembrar alguns programas que, por razões curiosas, sempre me deixaram um pouco desconfortável. Não que esses programas fossem propositalmente bizarros ou assustadores, pelo menos na maior parte das vezes. Mas havia certas situações ou detalhes peculiares que, de alguma forma, despertaram um medo inexplicável em mim quando eu era criança. Embora o programa fosse bem caótico, sua maneira única de ensinar sobre ciência era fascinante.
Todos os personagens eram bastante excêntricos, mas um em particular sempre me causava um certo desconforto. Lester, o rato. Ele não fazia nada de errado, era engraçado e carismático, mas eu sempre tive uma certa aversão a essas fantasias que misturam características humanas e animais. É a mesma sensação que eu tinha com aqueles dois ratos que apareciam nos clipes da Xuxa, que me incomodavam de um jeito difícil de explicar. E claro, não posso deixar de mencionar o Tchutchucão, que também me causava um desconforto parecido. Pingo é sem dúvida um dos meus desenhos favoritos. E como todo mundo sabe, ele é bem tranquilo. Seu estilo em stop motion é um verdadeiro colírio para os olhos. No entanto, existe um episódio específico que ainda me causa um certo desconforto: o sonho de Pingo. Nesse episódio, Pingo encontra uma morsa gigante em seu sonho. Apesar de ser brincalhona, a morsa acaba assustando o personagem ao começar a esticar, prender e, de certa forma, irritá-lo. Tudo isso enquanto solta uma risada um pouco perturbadora. O visual da morsa é, no mínimo, estranho. Há algo nos seus traços que simplesmente não combinam com o resto do desenho, criando a sensação de desconexão difícil de explicar. Castelo rá é sem dúvida uma obra-prima da televisão brasileira. Não há nada exatamente bizarro em sua narrativa ou nos personagens. Porém, o que me assustava ou incomodava era o visual de alguns deles. Curiosamente, esse desconforto talvez fosse o que mais me atraía para o programa. Personagens como Godofredo, por exemplo, pareciam um dobe de uma realidade alternativa, com um visual peculiar e intrigante. Já o Dr. Abobrinha tinha algo assustador em sua essência, talvez pelo seu desejo incessante de possuir o castelo apenas para si. A Caipora dispensa explicações, basta olhar para ela para entender. E por fim, o Etevaldo. Bem, ele é a própria definição de estranheza. Fora essas abstrações, o programa sempre foi e sempre será genial. Por algum motivo, esse programa sempre me provocava uma sensação estranha de vazio, quase melancólica. A imaginação fértil do protagonista, Lucas Silva e Silva, frequentemente criava situações que misturavam fantasia e realidade de uma forma que podia ser desconcertante. A atmosfera do programa contribuía muito para isso. Um tom um tanto escuro, com momentos de silêncio absoluto ou a ausência de trilha sonora que intensificavam a tensão até mesmo em cenas que não precisavam ser tensas. A paleta de cores também tinha algo peculiar, como se você estivesse dentro de um sonho, ou talvez de um devaneio. Essa mistura de vazio e conforto, inquietação e calma, me fazia questionar se o programa realmente existiu ou se foi algo apenas da minha mente. Não é à toa que ele deixou uma impressão tão marcante e ao mesmo tempo tão etérea. O estranho não é estranho por natureza. Ele é definido pelo olhar de quem o observa. O que pode parecer estranho para mim, talvez não seja para você e vice-versa. Cada experiência molda a nossa percepção sobre o que estamos vendo. Por isso, é perfeitamente compreensível que você não concorde com a lista de programas que mencionei ou com os motivos que me levaram a citá-los. Curiosidade, alegria e até o medo são essenciais para o nosso crescimento como seres humanos. E o medo não está restrito a filmes de terror ou suspense. Ele pode surgir de lugares inesperados, até mesmo em coisas que não têm a intenção de assustar. Com esses programas, não foi diferente.
O estranho pode sim ser assustador, mas também é fascinante e estimula o nosso lado lúdico, criativo e imaginativo. Sei que deixei de mencionar outros programas que podem ser considerados estranhos por algumas pessoas, como o Que Monstro Te Mordeu, com Pins ou o Gloob Gloob, mas escolhi não citá-los por não ter tanta familiaridade com eles ou por não terem me marcado tanto. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. Pode ser uma sugestão de vídeo, um feedback ou até compartilhar um programa que marcou sua infância de alguma forma. Muito obrigado por assistir, fique com Deus e até uma próxima.